Fala pessoas, tudo bem? Estamos aqui para falar então das partes 1 e 2 de O Leopardo. Primeiro eu queria então agradecer a Fabiana Michele de Oliveira, que me deu uma dica muito bacana lá no aplicativo da Tag. Ela já terminou a leitura do livro e ela disse pra gente dar uma olhadinha então no índice analítico do livro. Nesse índice analítico a gente tem pequenos títulos para as partes diferentes do livro. Então, o que eu fiz? Eu peguei um lápis e fui escrevendo esses nomes ali nas divisões entre os textos. É claro que você pode ficar consultando, mas tem trechos que são realmente bem curtos, então talvez não valha a pena. Infelizmente, a tag deu uma erradinha e tem alguns números que estão errados. Mas se você reparar, vai ter alguns títulos que estão numa página e ele não tem um espacinho. Provavelmente se voltar 2 ou 3 páginas ou for pra frente 2 ou 3 páginas, você vai encontrar um espacinho que não tem nome, então é só colocar ele ali. Eu fui vendo isso durante a leitura. Nessas partes 1 e 2 isso acontece só uma vez. Eu acho que é na página 69, que tá lá no índice, e no livro, na verdade, é na página 63. Bom, vamos começar. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas a parte 1 do livro é a parte que nos introduz a monarquia. Então a gente já começa o livro, eles estão na igreja, começa com um trecho da Ave Maria, aquela parte em latim diz, reze por nós agora e na hora de nossa morte, o que é bem interessante, porque a gente tá vendo aqui, é basicamente um hacking da monarquia italiana, então seria como se a monarquia italiana estivesse pedindo por isso desde o começo do livro. Logo em seguida, a gente tem uma descrição da realeza palermitana como deuses do Olimpo. Existem várias referências o tempo todo a deuses do Olimpo nesse pequeno trecho. E é engraçado porque isso é totalmente exagerado. Mostra como a monarquia era vista como uma outra casta de pessoas, como se elas fossem feitas de outra coisa, como se não fossem como nós mesmos. Logo em seguida, então, a gente tem a descrição de Dom Fabrício, que é um homem grande, forte, não dá ideia de gordo, mas tinha aquelas pessoas pesadas, sabe? Que pisam e faz barulho no chão, assim. Ele não é uma pessoa de muito bom humor. Dá pra ver quando fala que, às vezes, irritado durante os jantares, ele entortava garfos de vacas com as mãos. Então dá pra ver que não dá pra brincar muito com esse cara. Logo em seguida a gente conhece a Maristela, então, que é a princesa, mulher do Dom Fabrício, que é o príncipe de Salina. E eu achei uma coisa bem bacana, eu fiz 3 marcaçõezinhas pra mostrar pra vocês. Essa é a primeira. Eu achei bem bacana, isso aqui tá na página 12. E diz o seguinte a respeito do Dom Fabrício. Primeiro e último de sua estirpe, que por séculos jamais soubera sequer fazer a soma das próprias despesas e a subtração dos próprios débitos, tinha forte e genuína propensão às matemáticas, aplicara-as à astronomia e disso a oferir a suficiente reconhecimento público e deleitosas alegrias privadas. Basta dizer que nele orgulho e análise matemática se associaram a tal ponto que lhe deram a ilusão de que os astros obedeciam a seus cálculos, como de fato pareciam fazer, e que os pequenos planetas que havia descoberto, aos quais chamara Salina e Esvelto, assim como seu feudo e o inesquecível perdigueiro que tivera, propagavam a fama de sua casa pelas plagas estéreis entre Marte e Júpiter, e que, portanto, os afrescos da vila eram mais uma profecia que uma adulação. Solicitado de um lado pelo orgulho e o intelectualismo materno, de outro pela sensualidade e leviandade do pai, o pobre príncipe Fabrício vivia em eterno descontentamento, apesar da catadura jupiteriana, contemplando a ruína da própria casta e do patrimônio sem esboçar nenhuma iniciativa e com vontade ainda menor de tentar repará-la. Então aqui a gente já tem o desprezo do Dom Fabrício até pela própria estirpe, quando ele diz que ele sabe matemática, mas os outros não. E não porque aqui não é o Dom Fabrício falando, aqui é uma descrição dele, mas ele tá superior, ele também já é de uma monarquia que é diferente da anterior. Se a anterior não sabia nem fazer as contas, Dom Fabrício sabe, houve uma mudança de perfil aqui. E vai haver outra. Mostra também a indisponibilidade, ou talvez incapacidade de Dom Fabrício, de fazer algo a respeito, quando ele diz que nada vai acontecer ali no final desse trecho. Logo em seguida tem um trecho bem bacana em que o Dom Fabrício vai para um jardim e lá ele começa a divagar e ele se lembra de um corpo de um soldado que foi encontrado morto ali. E aí ele começa a se questionar o porquê que os homens morrem uns pelos outros.
E aí fala, mas é porque era um rei, né? O soldado morreu por um rei, por isso que ele morreu por um cara, não era uma pessoa qualquer, era um rei. E aí Dom Fabrício diz, tudo bem, eu entendo ele morrer por um antigo rei, que era um bom rei. Mas o novo rei que a gente tem é só um seminarista de uniforme, né? Por que ele morreria pra esse cara? E aí tem um diálogo muito bacana, que tá aqui na página 15, que diz o seguinte: o cunhado, então, do Dom Fabrício diz pra ele: um determinado soberano pode não estar à altura, mas a ideia monárquica permanece sendo o que é. Ela está desvinculada das pessoas. Ou seja, não importa se eu sou um rei ou uma rainha boa, o que importa é que eu tenho esse título de nobreza. Então as pessoas vão me ver como rainha, independente das minhas qualidades para isso ou não. E aí logo em seguida Dom Fabrício responde: isso também é verdade, mas os reis que encarnam uma ideia não podem, não devem descer por gerações abaixo de certo nível. Caso contrário, meu caro cunhado, a ideia também sofre. Ou seja, se a gente tem um rei que é muito ruim e aí as gerações que vêm depois tem essas mesmas faltas de qualidade, esses mesmos defeitos, a gente vai estragar a ideia de monarquia, que é o que vai acontecer aqui no livro. A monarquia vai ser descreditada pela população. Então o tempo todo o Tomás de Lampedusa tá te avisando, a monarquia vai cair, a monarquia vai cair, não importa, sabe? Você pode estar ali esperançoso, o Tomás está falando, desiste, a monarquia vai cair, vai dar errado, eu tô te avisando. Aí também, né, nessa parte que a gente presta muita atenção no Bendicó, que é o cão, então, do Dom Fabrício. É muito interessante, porque lá nos apêndices, o próprio Giuseppe Tomás de Lampedusa, ele comenta que o Bendicó é um dos personagens principais. Ele diz isso numa carta para um amigo dele, mas ele não explica o porquê. Até agora eu não vi nenhuma importância pro Bendicó, porque ele só destrói jardins e fica pulando feliz e tudo mais. Coisas de cão, né? Não de gato. Mas, de qualquer jeito... vamos ficar de olho aí no cãozinho Bendicó. Lá em seguida, o Dom Fabrício vai ter uma audiência com o rei Ferdinando, então, que é o rei que ele diz que é apenas um seminarista vestido de general. E na hora da saída do Fabrício, o Dom Ferdinando diz: tome cuidado com as más companhias de seu sobrinho Tancredi. Na hora, o Fabrício dá uma resposta assim, meio tentando se desculpar, falando: Tancredi só se importa por cartas e mulheres. Mas ele tá consciente ali. Logo em seguida a gente vê que ele sabe que o sobrinho dele não tem muito boas companhias mesmo. E quando ele diz más companhias, ele quer dizer pessoas ligadas à revolução ali, que está sendo feita pelo Giuseppe Garibaldi no sul da Itália, para a unificação do país, para a derrubada da monarquia. Até então, né, não se sabia qual governo viria depois. O Dom Fabrício então segue para um jantar, e nesse jantar a gente é apresentado ao padre Pironi. E esse padre é um jesuíta. Ele é descrito como alguém que realiza funções de cão de guarda. E esse padre, então, ele vai ter uma relação de amor e ódio com o Dom Fabrício. Ele odeia a situação que o Dom Fabrício coloca ele, de cúmplice ali das traições que ele faz com a mulher, né? E o Dom Fabrício faz de um jeito meio jocoso. E o padre fica muito bravo com isso. Mas ao mesmo tempo ele gosta do Dom Fabrício e eles vivem ali nessa dualidade. A gente descobre também ali numa divagação do Dom Fabrício que um dos filhos dele, o Giovanni, fugiu de casa, foi morar em Londres, e ele enviou uma carta dizendo que ele preferia trabalhar lá como numa indústria, né, trabalhar numa fábrica em Londres, do que ficar na Itália, nos confortos reais. E aí tem um comentáriozinho bem irônico, entre parênteses, tá? Leia-se por conforto, né? Leia-se controle que ele sentia ali na parte real. E esse é o filho favorito do Dom Fabrício, e ele diz que foi o coração cortado quando isso aconteceu. Então o Dom Fabrício sai do jantar ali, deixa a mulher muito brava e vai pra cidade pra atrair ela. Ela já sabia disso. Ele leva o padre também, deixa o padre bravo, como eu disse. Nesse caminho, ele passa pela propriedade onde o Tancredi mora, e ele começa a divagar sobre o passado. E a gente descobre então que o pai do Tancredi parece que faliu com o dinheiro da família e aí morreu. E então o Dom Fabrício foi designado como tutor do Tancredi. E é por isso que ele tem essa responsabilidade em cima do sobrinho, mas ele também desenvolveu muito amor por ele. E ele chega a dizer que ele preferia que o Tancredi fosse seu primogênito. Ou seja, ele prefere o Tancredi ao seu próprio filho, seu filho mais velho.
Aí o Dom Fabrício chega então a Palermo, né, a cidade em si, que é um pouco longe da propriedade onde ele mora, para atrair a mulher dele com a Marianina. E quando ele chega lá na porta, ele começa a rezar falando: ah, me desculpe, eu sou um pecador e tal. Só que esse discurso vai mudando e no final ele diz: não, é culpa da minha mulher, que toda vez que a gente vai transar, ela tem que fazer o sinal da cruz. E eu fiz 7 filhos com ela, mas nunca pude nem ver seu umbigo. Então, ele acaba culpando a mulher no final pelas suas traições. Depois dessa traição, então, o Dom Fabrício volta pra carruagem e o padre diz pra ele que os padres da cidade que ele foi visitar estão com muito medo, porque parece que há um ataque iminente ali em Palermo. Eles temem que as tropas do Garibaldi apareçam a qualquer fraqueza da coroa. E como o nosso próprio Dom Fabrício já disse, a coroa é fraca. Só que o Dom Fabrício ignora, nem escuta o que ele tá falando. No dia seguinte, o Tancredi e o Fabrício se encontram e o Tancredi diz pro tio que tá indo lá pra Revolução. Ele diz: tio, eu tô indo, eu vou me encontrar com esses caras. E aí é o terceiro trecho, que pra vocês é novidade, porque ele tá aqui atrás. Vou até ler aqui atrás. Você está louco, meu filho, meter-se com aquela gente? São todos mafiosos e trapaceiros. Um Falconeri deve permanecer conosco pelo rei, diz o Dom Fabrício. Os olhos voltaram a sorrir. Pelo rei com certeza, mas por qual rei? Pergunta o nosso Tancredi. O rapaz teve uma de suas crises de seriedade, que o tornavam impenetrável e adorável. Se não nos envolvermos nisso, os outros implantam a república. Se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude, fui claro? Abraçou o tio um tanto comovido. Até breve, voltarei com a bandeira tricolor. E aí acontece, o Dom Fabrício vai ficar então matutando ali essa ideia. Ele inclusive dá um dinheiro pro sobrinho, mais por ele gostar do sobrinho do que pela ideia dessa mudança ali. Mas ele fica matutando, ele até comenta: mas gente, por que uma bandeira tricolor tão brega? Nossa bandeira é tão bonita, ela é alva, com flor de lis dourada em volta do brasão. E ele começa a matutar sobre isso. E aos poucos ele compreende o que o Tancredi diz sobre para que tudo fique como está, a gente precisa que tudo mude. E aí ele começa a apoiar, ou começa pelo menos flertar com a ideia dessa revolução. O Dom Fabrício então vai para um tipo de reunião, e aí ele conversa com um personagem que chama Russo. Ele pergunta o que o Russo acha, e o Russo diz: eu não participo da revolução porque eu sou muito velho, né? Eu sou um homem de família, não sou como esses jovens, mas eu concordo com ela. E o Dom Fabrício também demonstra que está começando a concordar com a revolução. Ele foi muito influenciado aí então pelo Tancredi. Logo em seguida ele vai ver o padre, e o padre tá super esperando ali uma confissão sobre os pecados da noite anterior. E o Fabrício chega falando exatamente sobre a revolução. O padre, por outro lado, ele fica bastante bravo, porque a revolução tem uma posição perante a igreja jesuíta diferente do que tem em relação ao resto das castas ali, né? O resto dos grupos sociais. Então o padre fica bravo, diz que os bens da igreja, que são os bens dos pobres, serão saqueados e mal distribuídos. Ele fica bastante bravo que o Fabrício chegue a pensar em apoiar essa ideia. Mas ele perdoa o Dom Fabrício, ele sempre perdoa o Dom Fabrício. O Dom Fabrício, então, ele já passou pelo trabalho, já conversou com o padre, e aí ele se encontra com o filho dele, o Paolo. E o Paolo pergunta, então, o que devemos fazer quando o Tancredi voltar, né? Todo mundo tá sabendo que o Tancredi foi ali pra Revolução. E aí o Dom Fabrício fica puto. Ele diz: como assim o que devemos fazer? E aí ele dá um surto ali com o filho dele não entende nada. E ele acaba dizendo que o filho dele é pueril, que o filho dele não entende, e manda o filho dele embora. Então mostra que realmente, que na prática, ele gosta mesmo mais do Tancredi do que dos próprios filhos. Aí a gente tem uma parte em que vai chegar o rosário, então, que é o mesmo momento em que estava tendo a reza no começo do capítulo. Na minha opinião, isso mostra que isso tudo se passou em 24 horas, porque o Dom Fabrício estava no rosário, jantou, foi à cidade, viu Tancredi, conversou com o Russo, com o padre, com o Paolo, e agora a gente vai ter de novo esse momento de rosário. São 24 horas ali, então, essa primeira parte. Um pouquinho antes do rosário, então, ele recebe uma carta dizendo que os piemonteses já desembarcaram em Palermo, e o amigo dele que manda essa carta totalmente desesperado, falando que tá escondido, e o Dom Fabrício dá risada porque agora ele tá a favor da revolução. Um pouquinho depois, então, ele abre o jornal e descobre que Garibaldi, com sua tropa, cometeu atos de pirataria e tudo mais. E o príncipe diz que só a menção do nome de Garibaldi já o incomoda. Então a gente já vê que os sentimentos dele em relação a isso são mistos.
Então essa parte se conclui e a gente vai ter então a entrada das tropas garibaldianas ali na ilha de Lampedusa, mais especificamente em Palermo. Vai ter um time skip agora para a segunda parte, vão se passar 3 meses entre uma parte e outra, e quando a gente volta, já está instaurado ali uma base do que vai ser o governo por um tempo, pelo menos, né? Pelo menos até a instauração total da unificação e tudo mais. Então, quando a gente volta, 3 meses depois, o Tancredi e o Fabrício já estão indo para Dona Fugata, que é uma propriedade do Dom Fabrício, e o Tancredi está usando, então, tipo uma bandana no rosto para cobrir o ferimento que ele teve no supercílio durante a Revolução. Logo nesse comecinho, a gente vê que apesar de serem de momentos diferentes, os piemonteses que invadiram Palermo, eles acabam cedendo perante o título do Dom Fabrício, que é bem legal, que é uma referência que aconteceu antes. Não é porque ele é, mas ele é alguma coisa. Então, quando eles vão expulsar os jesuítas, o padre que tá ali com o Dom Fabrício, ele é ignorado desse fator. Eles continuam chamando o Dom Fabrício de excelência. Às vezes dizem que eles não chamavam, mas algumas vezes mostra que eles não tinham coragem ou que se esqueciam. Então, Dom Fabrício ele continua gozando de alguns poderes ali. Chegando ali a Dona Fugata, então, a gente vai ser apresentado ao primeiro membro da burguesia, o Dom Calógoro Cedara. Eu vou chamar ele de Cedara porque é bem mais fácil. Esse homem, então, a gente sabe que será o pai da Angélica lá no futuro, a gente já deu uma olhadinha nos apêndices. Nesse trajeto, então, de chegada, de recebimento ali na Dona Fugata, eles passam pela igreja e mostra que o Dom Fabrício é muito cordial. E o narrador comenta ali que esse é o começo de seu declínio. E a gente pode fazer um paralelo com aquela parte em que ele diz do que são feitos os monarcas, que ele diz que a ideia do monarca é mais importante. Então, talvez a rigidez do Dom Fabrício fosse o que fizesse dele um monarca. A partir do momento que ele passa a ser cordial para com os outros, ele deixa de ter essa posição, então deixa de ter esse valor. A gente conhece então logo em seguida, quando o Dom Fabrício chega na propriedade dele, o Dom Onofrio. E esse Dom Onofrio, ele é tipo um caseiro e ele é doido assim, ele não mexe em nada, ele tem um puta respeito pelo Dom Fabrício. E aí eles vão ter uma conversa em que eles vão conversar muito sobre as fofocas locais ali, e o Dom Onofrio comenta sobre o aumento de prestígio e de dinheiro que o Cedara tem tido no último ano. Ele comenta que os rendimentos do Cedara pode chegar aos rendimentos da Dona Fugata, que é a propriedade de Dom Fabrício. Então, ali depois dessa conversa com o Dom Onofrio, o Fabrício vai tomar banho, e aí o padre quer falar urgentemente com ele. Então parece que a filha do Fabrício, a Dona Conceta, foi se confessar com o padre e disse pro padre que ela acredita que o Tancredi vai pedir ela em casamento logo, pela afeição que os dois têm um pro outro, e que ela gostaria de saber o que o pai acha. E o pai dela fica meio perturbado, ele demonstra que ele acha que a filha dele não é o suficiente pro Tancredi, isso que é o mais interessante. E no final das contas ele diz, depois a gente dá resposta, se for iminente a gente resolve, e deixa pra lá. E aí, como era de tradição, eles vão então ter o Dom Fabrício vai anfitriar ali um jantar de boas-vindas na Dona Fugata, e eles sempre tomam muito cuidado em não usar roupas de gala, porque ele sabia que nem todos os convidados podiam fazer isso. E aí ele tá lá nos seus trajes de tarde, né, vespertinos, quando de repente o filho dele chega correndo, o filho dele tem 16 anos e diz, pai, o Cedara tá com um fraque, que o fraque é uma roupa de gala. E aí o Dom Fabrício ri, ele não segura e ri, porque não faria sentido naquele jantar, onde estão todos com roupas vespertinas, você usar uma roupa noturna. E quando o Dom Cedara chega, o comentário é, a qualidade é muito boa do tecido, mas talvez por um mau gosto ou por um não entendimento do Cedara, o corte do fraque era horrível, mal feito. Então, mostra que pelo menos isso pro Fabrício, apesar do dinheiro que o Cedara estava ganhando, ele não tinha a mesma criação, a mesma origem ali real, e por isso ele não tinha bom senso para fazer aquela roupa funcionar. Logo em seguida, então, a Angélica chega atrasada, a sua beleza então é dita como estonteante, a única descrição que a gente tem dela é que ela tem olhos verdes e ela é alta, mas é dito que toda a festa desse jantar parou para ver ela, então ela é realmente muito bonita. Logo depois que a Angélica chega, o jantar é servido,
E aí a gente vê uma cena bem interessante. Estão sentados então a Concetta, o Tancredi e a Angélica. E a Concetta fica muito brava e fica morta de ciúmes. Diz que ela está com as veias vermelhas e tudo mais, porque o Tancredi está dando mais atenção pra Angélica do que pra ela. E isso logo no dia em que ela acabou de falar pro pai dela que era iminente um pedido de casamento por parte do Tancredi. Acaba o jantar então, todos vão dormir. No dia seguinte, eles vão então em seguida para o monastério, que também é um tipo de obrigatoriedade ali. Foi um monastério que foi construído por uma das pessoas da família do Dom Fabrício. E parece que só o Dom Fabrício pode entrar. Quando o Dom Fabrício tá ali na porta, o Tancredi pede pra entrar com ele. E aí é bem engraçado essa parte, porque o Tancredi fala: ah, não, eu sei que você pode entrar com 2 cavaleiros da sua escolha. E aí a Concetta dá uma patada nele, e aí o Dom Fabrício não entende muito bem o que tá acontecendo, mas acaba que o Tancredi não entra. E aí, durante essa visita do Dom Fabrício ao monastério, o Tancredi acaba voltando pra Dona Fugata. Quando então o Dom Fabrício volta também, ele tá olhando pela janela e ele vê o Tancredi todo bonitão, todo arrumado, e ele tá indo em direção à casa do Sedara. Ele sabe então que o Tancredi está indo visitar a Angélica, e é assim que a gente termina essa parte. Então, resuminho, a gente conhece então a realeza. A realeza então, no Dom Fabrício, flerta com a Revolução. A Revolução acontece pelo menos ali naquele local, pelo menos ali em Palermo. E dali, o Dom Fabrício vai para uma outra propriedade, né, na segunda parte, onde ele interage com as pessoas que estão diretamente ligadas com essa revolução. E essa parte política. Na parte dos relacionamentos, então, a gente tem um Tancredi que estava se relacionando, que estava dando muita atenção para Concetta, e de repente, então, ele conhece a Angélica, que é filha de burgueses e não da realeza, e ele começa a flertar com ela. Vão haver 2 mudanças ali com os 2 personagens principais, os 2 homens, infelizmente, do caso. Bom, gente, eu espero que tenha ajudado um pouquinho. Isso aqui foi um resumão, foi um pouquinho das minhas opiniões a respeito. Se vocês tiverem qualquer coisa pra dizer, comenta aqui embaixo, que eu falo no próximo vídeo, assim como eu comentei a ideia do índice analítico aqui. E muito obrigado pra todos que têm comentado, que têm elogiado. Realmente dá muita motivação de fazer quando vocês elogiam. Se vocês gostaram, dá um joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui também pra receber os próximos vídeos que vão aparecer nessa playlist. E vai ter uns videozinhos aqui bem legais pra você dar uma olhadinha no resto do canal também. E um beijo e até a próxima.